Jogos abertos da terceira idade começam amanhã em Itajaí com cerca de 2.500 idosos. Câmara de Vereadores participa pela primeira vez no Dia do Desafio. Município gastou 32% do orçamento previsto para este ano. Prefeito anuncia novas medidas para reduzir despesas. 31 de maio de 2016. O Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. O prefeito Jandir Bellini anunciou novas medidas para a redução das despesas municipais. A decisão anunciada ontem durante reunião de colegiado começa a vigorar a partir de amanhã, dia 1º de junho. O anúncio inclui a redução de até 25% dos contratos de bens e serviços, a suspensão de horas extras, a suspensão de qualquer vantagem que implique no aumento das despesas com pessoal, como viagens e cursos, a suspensão de progressão funcional e maior controle sobre novas contratações de servidores e substituições de cargos em comissão. A Câmara de Vereadores recebeu ontem audiência pública para avaliação das metas fiscais do município no primeiro quadrimestre de 2016. De acordo com os números apresentados, foram gastos 32% do orçamento previsto para este ano. A audiência pública para avaliação das metas fiscais do município no primeiro quadrimestre de 2016 foi presidida pelo vereador Thiago Morastoni, do PMDB, presidente da Comissão de Fiscalização do Legislativo. Os números da Prefeitura foram apresentados pelo contador Everaldo Desidério e pelo coordenador-geral de contabilidade, Juscelio João da Silva. A previsão orçamentária deste ano é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão. De acordo com a apresentação, o município de Itajaí, considerando todas as fontes de recursos, alcançou a receita de R$ 394 milhões. O valor representa a realização de 32,8% do orçamento previsto. Já a despesa executada foi de 327 milhões. O coordenador-geral de contabilidade comentou a arrecadação no primeiro quadrimestre. Mesmo o município tem se comportado relativamente bem com a sua receita própria, né? No caso do IPTU, né? Hoje nós tivemos aí, como o IPTU foi entregue em casa, a grande maioria da população de Itajaí pagou o seu IPTU praticamente à vista, né? Com seus 15% em fevereiro e 10% em março. Então, tivemos aí uma arrecadação muito boa na parte de IPTU e o que está nos prejudicando um pouco seria, então, as transferências, né, de ICMS do Estado, do Fundo de Participação do Governo Federal, enfim, esses retorno dessas receitas que estão diminuindo bastante. O presidente da Comissão de Fiscalização, o vereador Thiago Morastoni, do PMDB, solicitou o encaminhamento do relatório das metas fiscais para todos os parlamentares e destacou que o Legislativo está atento à situação das contas do município. E hoje nós vivemos um momento de fragilidade na economia nacional. O Brasil enfrenta uma crise muito grande, a política, ética, moral, financeira, e isso reflete também no município de Itajaí. Itajaí não é uma ilha isolada do resto do país, então sofre os abalos. E isso nos tem preocupado como vereador, tem preocupado como cidadão, em fazer uma gestão extremamente eficiente, plena, com a boa aplicação dos recursos, equilíbrio, o máximo de equilíbrio nesse momento de fragilidade, exige máxima cautela e responsabilidade administrativa. Cerca de 40 servidores da Câmara de Itajaí participaram do Dia do Desafio realizada na última quarta-feira em diversas cidades do mundo. Esta é a primeira vez que o Legislativo Municipal adere à iniciativa, que já está na 22ª edição. Com a supervisão do professor de Educação Física e vereador José Acácio da Rocha, os servidores iniciaram as atividades com uma série de alongamentos. Em seguida, todos seguiram de mãos dadas para a pista municipal de atletismo,
localizada próximo à Câmara. Lá, a atividade foi uma caminhada e, para finalizar, o exercício foi de polichinelos. Esse é o primeiro passo. Esperamos que o ano que vem 100% da Câmara de Vereadores possa participar dessa nossa caminhada, desse nosso desafio, que o nosso objetivo final é fazer com que a pessoa se mexa, que a pessoa saia do sedentarismo e vai fazer alguma atividade física, né? Gasta mais tempo fazendo atividade física do que gastar tempo em hospital e em farmácia. Em Santa Catarina, o Dia do Desafio é coordenado pelo SESC. Cada cidade participante enfrenta outra cidade ao redor do mundo. Vence a que registrar o maior número de pessoas fazendo exercícios. Neste ano, Itajaí competiu com Cunduacán, no México. E você vai ver em instantes, os Jogos Abertos da Terceira Idade começam amanhã em Itajaí com cerca de 2.500 participantes. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Itajaí é sede dos Jogos Abertos da Terceira Idade, os JAST 2016, que começam amanhã, dia 1º de junho. A abertura vai ser às 6 horas da tarde no Centro Eventos Luiz Henrique da Silveira. Neste ano, vão participar 210 municípios representados por idosos a partir dos 60 anos. Cerca de 2.500 pessoas são aguardadas para competir em 8 modalidades. Os JAST têm como finalidade estimular a participação do idoso em atividades esportivas e recreativas, visando ampliar as perspectivas de qualidade de vida. Na 30ª sessão ordinária, o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí, Aquiles da Costa, utilizou a tribuna para prestar contas dos investimentos do governo do estado na região. Ele garantiu que, mesmo com a perda de receitas, vão ser concluídas as obras em execução, como o Centro Integrado de Saúde de Itajaí. O governador, quando decide mudar de SDR para ADR, ele dá um upgrade para as regionais, ele deixa as regionais muito mais dinâmicas para poder trabalhar com a comunidade. Ou seja, ele demonstra que quer o governo mais próximo da população, com a sensibilidade de poder ouvir, conduzir os sentimentos e apresentar a resposta. A partir de agora, as regionais são o fórum que dão guarida para a demanda macro, demanda regional. Por exemplo, assuntos como segurança pública, assuntos como transporte coletivo, mobilidade urbana, a captação de água e até a vocação das cidades e da nossa região, são assuntos que os prefeitos sozinhos não vão conseguir resolver de maneira unilateral. Portanto, é preciso uma discussão que vai além da fronteira de cada município. E essa é a razão pela qual a agência assume essa grande bandeira de promover o encontro das lideranças dos municípios para uma discussão intermunicipal e poder extrair as informações de que precisa para poder elaborar um plano de desenvolvimento regional, que é um plano que vai pensar a nossa região para os próximos 20, 30, 40 e até 50 anos. Ou seja, não é um plano de um partido ou de um governo, é um plano da região e da sociedade catarinense que habita essa região. Em relação aos recursos, nós fizemos as explanações, são 540 milhões que estão sendo investidos. O governo do estado passa por um momento de dificuldade financeira, assim como todos os outros estados na federação. O Brasil atravessa por esse momento de dificuldade. É a pior crise desde 1905 e o governo realmente vem fazendo aquilo que pode, um esforço tremendo ainda maior para poder manter folha de pagamento e as obras de maneira continuada, sem permitir com que as obras paralisem. Portanto, mas houve um comunicado do governo do estado dizendo que muitas obras iriam ser paralisadas. Muitas delas não vieram recursos como aqui para o CIS. Está para ser liberado então agora as verbas do CIS? Do CIS? A questão do recurso do CIS e das obras que nós temos na nossa região, e aí eu vou falar pela minha região, não vou falar pelas outras. Vou falar nós temos várias obras, são 540 milhões, todas as obras estão
tramitando dentro do cronograma, não existe atraso, os repasses já estão sendo realizados, os convênios já foram firmados e à medida em que vai desempenhando e fazendo as medições das obras, os recursos estão sendo liberados. Não existe atraso de nenhuma e o que o governo nos pediu para fazer é um choque de gestão na secretaria, nos órgãos que compõem o Estado, não só a Agência de Desenvolvimento, mas Celesc, EPAGRE, SIDASC, economizar mesmo, puxar o freio de mão, até nas coisas que tecnicamente parece até dizer que é coisas pequenas, como apagar a luz, economizar com café, com diária, mas tudo isso em grande escala faz uma grande diferença. Então a questão do CIS está dentro do cronograma, o repasse vai ser passado de acordo com as medições. Ainda na 30ª sessão, a Câmara aprovou o requerimento 178/2016 de autoria do vereador Oswaldo Guern. Ele pede que o governo do estado repasse ao município de Itajaí o saldo remanescente do encontro de contas do período de junho de 2012 a dezembro de 2014. São quase 18 milhões de reais que o município pagou por serviços de exames e cirurgias de média e alta complexidade. O sistema SUS ele é uma ação tripartite. O município faz a atenção básica, o Estado faz a média complexidade e o federal faz a alta complexidade, internações, cirurgias, exames de alta complexidade. E existe um valor limitado para você utilizar. Só que a demanda sempre é superior àquilo que você pode dar. E nós não vamos deixar, por exemplo, de internar uma pessoa ou ter que fazer uma intervenção cirúrgica quando necessária, porque não tem teto. Nós fizemos o teto. E o município foi pagando isso. O município foi botando dinheiro na frente. Logo que eu assumi, em maio do ano passado, nós já fizemos uma proposição ao então secretário João Paulo Kleinbin, propondo um encontro de contas, solicitando recursos que não tinham sido repassados para o município, a parte de judicialização e o extrateto. Que, na verdade, o extrateto é um recurso que o Estado nós fizemos com ele, mas, na verdade, ele precisa receber também o dinheiro do federal, porque a alta complexidade é dinheiro federal que vem através do SUS. Então, esse montante ficou acertado em 23,8 milhões, mandaram 5,5, nós quitamos uma parte que tínhamos com o hospital, quitamos alguns fornecedores nossos, prestadores de serviço, e temos hoje 17,3 milhões que são nossos, do município, e que o nosso pedido é que esse dinheiro venha para cá e que nós queremos priorizar a eliminação das filas que nós temos de exame, em torno de quase 19 mil, totalizando mais de 13 milhões. Temos cirurgias de alta complexidade que precisam ser efetuadas, nós também temos fila de espera, né? E nós temos várias outras ações que nós precisamos fazer e, por isso, nós pedimos esse recurso. Eu estive juntamente com o prefeito Jandir Bellini, com a nossa vice-Dalva, junto ao governador, fizemos a interferência. Mas você sabe como é que funciona. Nós precisamos ter força política. Como nós não temos representação política a nível estadual nem federal, nós estamos usando, eu com esse meu requerimento, quero fazer com que a Câmara de Vereadores faça essa solicitação junto ao governo, pedindo também, reforçando um pedido a mais, para que a gente possa fazer frente à demanda existente hoje, que infelizmente precisa desse recurso. Eu sei que a situação é ruim para todo mundo, o município, o Estado e a União estão com problema de receita, mas se nós não buscarmos o que é nosso, os outros vão levar, porque alguns municípios não têm nada disso, eles já quitaram as contas, falta com o nosso. Dinheiro que o município já gastou e que não está recebendo de volta. Exatamente. O que o município fez? Ele não deixou, nós não ficamos devendo para ninguém. Nós pagamos os fornecedores para que ele pudesse continuar prestando os serviços, os prestadores e os fornecedores. Então, essa é uma ação que é mais do que justa que Itajaí receba. E, principalmente, esse governo, porque esse governo foi que botou o dinheiro na frente, né? E nós, com essa fila enorme, que eu reputei, inclusive, numa conversa, que poderá se tornar uma fila da morte, ela tem que ter uma fila com esperança de que você tenha condições, esperança de ser atendido e que aquele teu mal seja corrigido através de exames, cirurgia, qualquer ação médica. E que, infelizmente, para você fazer isso, você precisa ter dinheiro. E esse dinheiro nós temos. O que precisa, na verdade, é uma mexida no Pacto Federativo, onde o recurso federal tinha que chegar aqui ao Estado, para que o Estado pudesse repassar para nós a parte de média e alta complexidade.
E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.